Este salmo de número 2 é um salmo profético. Ele fala da conquista dos reinos deste mundo, fala dos governos, das gentes, dos gentios, das nações, se mancomunando contra o ungido do Senhor. Fala que Deus, do seu trono, na majestade das alturas, ele se ri dessa tentativa humana de se opor, de se rebelar contra a soberania de Deus. É um salmo profético. E diz que todas as nações se afastaram de Deus. E as nações, elas vão se unir. Já está em andamento no mundo, todo um mover de união. Mas como assim, pastor? Está vendo guerra, está vendo jogo de poder, está vendo o imperialismo, uma nação se metendo na vida da outra. O que está vendo é um jogo político de interesses econômicos, geopolíticos. O que a gente está vendo é isso. Mas o mundo vai se unir. E esta união do mundo, ela vai acontecer em vários níveis. Pensa, neste Salmo 2, o Senhor diz: assenta-te à minha direita. Não é isso, esse é o 110, Proclamarei o teu decreto. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Jesus, o Filho de Deus, veio à terra, andou aqui como homem, com as limitações de homem, sem pecado, em plena e perfeita obediência ao Pai. E ele, como homem, venceu o mundo, venceu o mal, venceu o pecado, venceu as trevas. E ele se ofereceu em nosso lugar, em nosso favor. E na cruz morreu por nós. Toda a missão de Jesus tinha o objetivo de recuperar, resgatar, redimir o ser humano das consequências do pecado, das consequências da queda. Quando Deus estabeleceu a terra e colocou o homem para liderar, para reinar, para dominar, sujeitar a terra, Deus deu ao homem uma liderança. Deus deu ao homem uma autoridade. E nesta liderança, nesta autoridade, tinha um bastão, uma unção, um poder. E quando o homem, desobedecendo a Deus, obedeceu ao diabo, é como se ele tivesse feito uma aliança. Ele deu as costas para Deus e se virou para o inimigo.
E este ato da rebeldia do homem, da rebelião do pecado, afastou o homem de Deus. E os reinos deste mundo, o domínio, a influência espiritual, o governo deste mundo, que estava, esse bastão que estava na mão do homem, foi entregue ao inimigo. Então, toda a obra da cruz, da ressurreição, da redenção, é uma obra de resgate. De alcançar o perdão, de pagar o preço por esse resgate e também, não só de resgatar o homem dos seus pecados, mas a terra, resgatar os reinos. Quando Jesus foi batizado nas águas por João, ao sair da água, o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de pomba. E Deus, Pai, havia dito para João: aquele sobre quem você vir descer o Espírito em forma de pomba, ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus saiu da água, João viu o Espírito descer sobre Jesus. Depois do batismo dele, ele foi para o deserto em jejum e ali esteve 40 dias. Imagina que esse jejum foi como uma preparação final para aquela missão que ele estaria desenvolvendo. Qual missão? De resgatar o homem, de resgatar a humanidade, de redimir. Ele é o Cristo redentor, que redime. Na Bíblia, a ideia de redimir é alguém que fora vendido por escravo, o outro vai lá e paga o preço daquele escravo e resgata e o recupera. Um judeu podia se vender a outro judeu por escravo por um tempo. Um judeu poderia se vender até a alguém de outra nação, ou ser levado à força. José foi vendido como escravo ao Egito por 20 moedas de prata. Jesus foi traído por 20 moedas de prata. 30. Obrigado. Por 30 moedas de prata. Então, Jesus Cristo, nosso Redentor, ele veio nos resgatar. Ele pagou o preço da nossa libertação. E veja, esse preço diz respeito a todas as nações. Então, quando Jesus ressuscitou e assentou-se no trono, e aqui diz: Tu és meu filho, hoje te gerei, eu te darei as nações. No Salmo 110, esse Salmo 2 e o 110, eles são salmos proféticos, messiânicos, né, que dizem respeito ao papel do Messias, e eles estão em sintonia. Então, no 110 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, esta é uma missão de Jesus. Qual? Ele teve a missão da cruz, a missão da ressurreição, e ele subiu ao céu e assentou-se no céu como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus 3, 4 e 5, falam disso. Hebreus 3 e 4 falam de entrar no repouso de Deus.
Preguei aqui na outra semana sobre o repouso, a vitória. E no 5 fala de Jesus como o supremo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele intercede por nós. E ele clama por nossa vida. Porém, lá no céu, além dele interceder por nós, ele está trabalhando, o Pai está trabalhando para resgatar as nações, para redimir, para libertar as nações. Veja bem, aquele bastão de autoridade que estava na mão do homem, que foi entregue ao inimigo. Em Apocalipse, Jesus se apresenta como aquele que tem as chaves da morte e do inferno, no capítulo 1. No capítulo 5 de Apocalipse diz que ele, o Cordeiro, é digno de pegar o livro, aquele rolo que estava nas mãos do Eterno, selado com 7 selos, o livro que fala dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dos propósitos do Altíssimo, que ninguém podia pegar, nem mesmo olhar para aquele livro, mas que o Cordeiro era digno de pegar e de abrir os 7 selos. Então, é o Cordeiro quem faz a história andar. É Cristo, supremo sacerdote, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É quem abre esse livro selado com 7 selos. E no Apocalipse 5 diz que ele nos comprou, ele nos resgatou pelo seu sangue e nos tornou sacerdotes e reis. Então, qual é essa obra que Jesus está operando? Ele assentou-se no trono e trabalha intercedendo. E ele trabalha fazendo o resgate das nações. Todos os reinos deste mundo se tornarão de Jesus Cristo. Mas como é que pode? Ele já não é o Senhor? É. Só que esse resgate, ele tem uma legalidade, ele tem uma legitimidade. Vamos dizer, o Brasil vai ser totalmente resgatado para Cristo. O Brasil pertence a Jesus. Ok, ele comprou, mas ele já está na posse daquilo que ele comprou? Não. O inimigo está na posse. Os demônios estão na posse. Os principados e potestades no mundo espiritual é que estão dominando. E Jesus está no trono, todo-poderoso, intercede por nós, trabalha. Trabalha para quê? Para que o corpo de Cristo, a igreja, tome posse do Brasil. Como assim, pastor? Quer dizer que a igreja vai operar em todas as áreas do país, desde economia, política até varrer rua, tudo a igreja vai dominar? Não. Mas vai dominar em todas as áreas principais. Espiritualmente, não é politicamente. A gente aqui não está falando de uma conquista política. Aliás, neste trabalho de Jesus, que ele está fazendo até hoje, que ele vai completar, é como se tivessem 2 reinos na terra. O reino de Deus, o reino dos céus, que é a missão da igreja, pregar o evangelho a toda criatura e trazer o reino dos céus. E os reinos deste mundo, que estão dominados por Satanás. Quando Jesus foi para o deserto, depois de 40 dias de jejum e oração,
ele foi tentado. E a última tentação, o inimigo levou ele a um alto monte, e lá ele viu, teve uma visão, deu a ele uma visão de todos os reinos deste mundo. E o inimigo disse: se prostrado me adorares, eu te darei o poder, o domínio de todos esses reinos. Jesus repreendeu Satanás. Por que o inimigo ofereceu isso? Porque era isso que Jesus veio resgatar. E foi isso que ele veio conquistar. E quando o inimigo dá essa palavra de tentação, dizendo: eu te darei porque a mim me foi entregue, a palavra está dizendo que, de fato, o inimigo é quem tem o domínio. Veja só, Lucas capítulo 4, versos 5 e 6. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. O inimigo está mandando, o inimigo está imperando, está governando. E com a morte, ressurreição e ascensão, a igreja, Cristo, cabeça, igreja, corpo, estão nesta guerra de reinos, nesta batalha. E aqui no Salmo 2, ele é um salmo profético, e ele... Alô? Alô? Aqui no Salmo 2, ele é um salmo profético, e ele diz que as nações vão se unir, que os governos vão se unir, que as elites vão se unir, que os juízes da terra vão se unir. Então pensa que esses dois reinos, hoje existe, por exemplo, muita polarização na política esquerda e direita. Existe uma polarização geopolítica, né? O bloco ocidental, Rússia, China, os BRICS. Pois eu digo para vocês, o mundo todo vai se unir. Existe a guerra de ricos e pobres, esquerda, direita, política. Tudo isso vai acabar. Como assim, pastor? Os reinos deste mundo, todas as arestas dos reinos deste mundo, da cultura, serão aparadas. E o mundo vai devagar. Então, os extremos, por exemplo, o pessoal extrema direita e o pessoal da extrema esquerda colabora para essa união. Como? Sendo extremo. E aí isso é denunciado, isso é mostrado, isso é criticado. E aí, devagar vai desbastando essa coisa das extremas, das extremidades. Já falei para vocês, é como se o mundo, a cultura da terra, os reinos deste mundo fossem uma ferradura. Pensa que aqui na direita estão os milionários trilhardários do mundo. Ou o pessoal da extrema direita, ou os capitalistas. Aqui estão o pessoal da esquerda, os pobres deste mundo. Isso tudo vai criar um blocão, vai fechar essa ferradura em torno de um governo mundial. Neste momento, esta vibe não está dominando tanto.
Neste momento há um recuo. A Europa estava totalmente globalista. Agora não está mais. Não está mais tanto. Mas isso vai acontecer. Então, todas essas arestas da cultura serão vencidas. Por exemplo, nós estamos no mundo pós-Babel. O que é o mundo pós-Babel, pastor? Lá em Gênesis diz que quando os homens se uniram para dominar o mundo, aquele não era um projeto só dos homens. Aquele era um projeto do diabo usando aqueles homens lá, daquela região. E eles começaram a fazer uma torre, começaram a fazer isso, fazer aquilo, falavam todos o mesmo idioma. E unidos eles iam dominar a terra. E Deus desceu e confundiu as línguas. E porque confundiu as línguas, eles se espalharam. Cada grupo com a sua identidade linguística. Porque a comunicação ficou rompida. Por que eu digo que a gente está no mundo pós-Babel? Porque hoje não tem mais essa barreira da língua. Tem um aplicativo no celular que eu falo em português, ele fala em japonês, ele fala em inglês, ele fala em coreano. E o cara fala em coreano, o aplicativo escuta, inteligência artificial, e escreve em português e fala em português para mim. O aplicativo do celular, 70 e poucas línguas, traduz. Acabou a barreira dos idiomas. Esta vai diminuir. A barreira da comunicação. O mundo já é online. 15 anos atrás, um paciente meu foi viajar para Paris. Era um cara que vamos dizer, empresário na área da construção civil. Ele estava andando em Paris, o celular dele tocou, era alguém ligando para ele. Queria falar com ele, um assunto lá de negócio. E ele viajando lá. A barreira da língua, do idioma, acabou. Vai acabar. Isso que está no celular vai virar um ponto. Sabe esses aparelhinhos de surdez que bota dentro do ouvido assim? Você vai botar um aparelhinho daquele, vai falar qualquer idioma, vai falar no seu idioma, e o outro também com esse negocinho vai entender o que você está falando, e ele vai falar lá em coreano e você vai entender em português. Isso já está pronto, essa tecnologia já existe. Outras barreiras que vão acabar é a barreira econômica. Tem jogo de taxa disso, sobre tarifa, isso tudo vai passar. Isso tudo é espuma. Isso tudo não vai persistir. O mundo fica abalado com essas tensões de guerras e rumores de guerra, de jogo de poder, jogo político. A ferradura vai fechar. Os extremos vão perder as suas arestas e vai virar um blocão. Agora, pensa que no reino de Deus isso também vai acontecer. A igreja, com suas barreiras, com suas diferenças. Eu lembro que quando eu me converti em 72, 73 e tal, era uma brincadeira, mas aquilo ali tinha um fundo de verdade. Um certo grupo de crentes dizia que o da outra igreja não era irmão, era primo. Se você fizesse um evento, você só podia convidar pessoas daquela denominação. Não tinha essa coisa de pluralidade multidenominacional, não tinha. Era tudo segmentado. Hoje já tem menos barreira, já tem
uma obra missionária que tem gente de tudo quanto é igreja. E vai lá e faz a obra de Deus e prega o evangelho, no Piauí, como a gente já viu aqui. Não é, Raquel? Então, as barreiras da igreja também vão cair. E Deus está trabalhando. Imagina, ele vai trabalhar a questão da unidade da fé, do amor, do perdão, da comunhão. Apesar das nossas diferenças, nós vamos aprender a nos amar uns aos outros de uma forma real, consistente, em Cristo. É que nem uma mãe. O filho pisa na bola, vacila, mas aquela mãe ama aquele filho. Ela ama. Aí a vizinha ou a parente fala assim, joga para lá esse seu filho. Ela fala, não, o meu filho eu vou amar. Imagina, o Senhor está colocando o amor na igreja. E este amor está sendo testado. Porque nas nações essa unidade não vai se dar, aquela unificação baseado no amor, é baseado no ódio. É baseado na crítica às diferenças. Quem pensar diferente vai ser excluído. E os reinos deste mundo que vão gerar essa exclusão, quem não rezar na cartilha deles vai ser excluído. Eles vão excluir quem? Só 2 segmentos na Terra serão excluídos. Só 2 grupos desse grande blocão da unidade dos reinos deste mundo. Um será a igreja e o outro serão os judeus. Porque esses 2 grupos têm valores absolutos. Têm crenças baseadas em certo e errado, têm noções morais de bem e mal, de valores, que eles não vão abrir mão. Nem a igreja, nem os judeus. E o resto todo vai abrir mão para fazer os tais encaixes. Então a cultura, a linguagem, a comunicação, a economia, tudo vai se unir. E o último nível de união no mundo será a religião. Então, hoje, você tem lá os xiitas, os Houthis, que tem uma guerra política, tem uma batalha econômica, mas fazem o jogo de interesses do Irã, que é xiita, muçulmano xiita. 85% do mundo muçulmano é sunita. E a liderança política e religiosa do mundo muçulmano sunita está com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita e outros produtores de petróleo lá estão com o Ocidente, Estados Unidos, essa coisa, fazem parte do jogo geopolítico desse lado. O Irã, que é xiita, faz parte do outro jogo geopolítico, do outro bloco geopolítico. China, Rússia, etc. Esta barreira vai cair. Qual? A barreira dos xiitas e dos sunitas. Ah, pastor, não é possível. Vai cair. As religiões do mundo também vão se unir. Não sei se vocês sabem, mas já existe um templo construído de milhões de dólares que tem espaço para o judaísmo, para o cristianismo, para o islamismo, para o budismo, para o hinduísmo. É um templo construído. Já está. Já é uma obra arquitetônica maravilhosa. Então, o mundo vai se unir, mas a igreja vai se unir também. E nesta unidade da igreja vai descer
o poder, a autoridade do Senhor, vai descer a força do reino sacerdotal. E esta unção vai cumprir os propósitos de Deus na pessoa de Jesus, que está assentado no trono e está conquistando os reinos desta terra. E essa conquista é interessante porque ela não é geopolítica, mas ela é espiritual. E uma da base, a esteira dessa conquista é o evangelismo. São as missões. Porque quando o missionário vai e leva a palavra de Deus, ele enfrenta uma barreira espiritual total. E essa barreira são demônios, é o choque cultural, mas é a opressão do domínio daquele local, daquela região, que se levanta para impedir que o evangelho se instale, se enraize ali. Mas a igreja está indo. E está indo. E nós devemos orar pelas missões. E devemos evangelizar o vizinho do nosso prédio, o colega do trabalho. Porque isso traz o reino de Deus. Então, tem uma questão, no verso 4 desse capítulo 2, diz que Deus, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. É meio estranho esse verso assim. O que é isso? É porque Deus, na soberania dele, Deus está tão acima dessas coisas humanas, dessa força humana, dessa inteligência humana, desse jogo político, desse jogo de poder, e juntando os homens com os demônios, eles se mancomunando, demônios e homens, para se opor ao ungido do Senhor, que é Jesus Cristo, o Pai olha e ri. Por que ele ri? Porque nada disso impede a soberania de Deus. Ele vai muito além. O grande exemplo disso é quando os líderes judaicos se uniram com Satanás, com Judas, todos os demônios trabalharam muito para trair, prender e levar Jesus à crucificação com o aval do Império Romano. Estava tudo junto. Este salmo aqui cumpriu-se ali na vida de Jesus. Os gentios, o governador romano, os judeus, um monte de gente se opôs a Jesus, Lúcifer, né, o diabo, e Judas. Todos se uniram para derrotar a Jesus. E o que aconteceu? Todos foram derrotados no mesmo lance, sem saber que estavam sendo derrotados. Ali na cruz, em fraqueza, Jesus derrotou Satanás. Ali na cruz, perdendo, ele estava ganhando. Então, ao longo dos séculos, isso aconteceu e está acontecendo. Agora, pensa, aplica isso à sua vida pessoal. Aplica isso à sua casa, sua família, seu trabalho, sua vida financeira. Aplica o quê, pastor? Esse princípio de que Jesus está no trono, intercede por nós, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Ele é o cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos. Os 7 chifres fala, ele é todo poderoso, ele é Deus. E 7 olhos fala que ele é onisciente, ele vê tudo. Este cordeiro que vê tudo, que tem todo o poder, ele é o seu Senhor. Ele é o seu rei. Ele é o seu sacerdote. Ele é quem intercede por você e pelas suas causas.
Oh, glória! E não tem demônio, não tem carne, não tem homem, não tem barreira que vai impedir ele de completar aquela obra que ele começou a fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele é todo competente para fazer isso. Ele vai fazer isso na terra. Ele vai fazer isso nas nações. Ele vai operar essa unidade na igreja. Impossível, pastor! Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele vai tentar fazer isso em você, através de você, essa unidade da igreja. Ele vai trabalhar isso na sua vida. Mas se você se agarrar aos seus conceitos, preconceitos, seu modo de ser, em oposição ao seu irmão, o carro da história vai passar, o trem vai passar, o bonde vai passar, e você não foi, não pegou o bonde. Mas ele vai fazer. Aqueles que se dispuserem a aprender, a perdoar, pedir perdão, a obedecer, a se colocarem como servos, o Senhor dos senhores, como súditos ao Rei dos reis. Vão aprender. Eu tenho os meus apegos, eu tenho os meus valores, eu tenho meus pensamentos, eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu querer. Mas eu vou aos pés do Senhor e digo: Senhor, Tu és o meu Rei, e eu me rendo a Ti. E Deus vai operar, e vai completar essa obra em mim. E esse mover dele que em nós de sacerdócio e de reino tem a ver com a nossa conquista, com a nossa vitória, com a nossa entrada no descanso de Deus, no repouso de Deus. O repouso de Deus para os crentes não é só quando a gente morre e vai para o céu. Diz lá em Hebreus 3, 4, resta ainda um repouso de Deus para o seu povo. Então, creia nisso, confie nisso, saiba disso, que essas conexões de língua, idioma, economia, geopolítica e religião, tudo isso vai unir para um lado das forças do mal. E a união na igreja vai avançar. E você vai ter uma hora que o crente vai ter que decidir, vai ter uma hora do divisor de águas. Imagina que tem um rio fluindo e chega uma hora, tem uma bifurcação nesse rio. E eles se tornam dois rios diferentes. Não é uma ilha que ali na frente o rio se reencontra. Não. O rio divide em dois rios com nomes diferentes, com a foz diferente, vai desaguar no mar em locais diferentes. É assim. Você está nesse rio e o divisor de águas vai acontecer ali na frente e você vai ter que ir para um lado ou para o outro. Você vai escolher. E isso a respeito da igreja, isso a respeito da unidade na igreja, isso a respeito do reino de Deus, das guerras de reinos, da guerra que existe no nível da cultura, tudo isso vai chegar no divisor de águas individualmente na vida de cada um de nós. E nós vamos dizer: Jesus é o Senhor. Eu confesso, porque toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho vai se dobrar. Mas eu confesso agora que Jesus é o Senhor. Eu me dobro agora. Eu reconheço que Ele não só é o Senhor soberano do céu e da terra, mas Ele é o meu Rei. Ele é o Rei dos reis. Então eu confesso o senhorio dEle na minha vida. Não tem apego que vá me impedir de estar súdito deste Rei, neste reino de Jesus Cristo. Então, essa é uma das nossas batalhas.
A outra é levar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, porque esta é a base para a expansão do reino. Amém.